aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida que eu permitir que ele me ensine a curar. Sexto parágrafo, capítulo 7, as dádivas do reino, primeiro e último passo, sexto parágrafo. Pensar como Deus é compartilhar a sua certeza do que tu és, e criar como Ele é compartilhar o amor perfeito que Ele compartilha contigo. O Espírito Santo te conduz a isso, para que a tua alegria possa ser completa, pois o reino de Deus é íntegro. Eu tenho dito que o último passo no despertar do conhecimento é dado por Deus. Isso é verdadeiro, mas é difícil explicar em palavras, porque as palavras são símbolos e nada do que é verdadeiro precisa ser explicado. No entanto, o Espírito Santo tem a tarefa de traduzir o inútil em útil, o sem significado em significativo e o temporário em intemporal. Ele pode, portanto, dizer-te alguma coisa a respeito deste último passo. Nós compartilhamos a sua certeza. Certeza de Deus. A certeza de Deus, logo porque está com letra maiúscula. Né? E o que é a certeza? Na verdade é assim. Eu acho que essa certeza ainda é um pouco dúvida, a gente ainda tem um pouco de medo dessa certeza. Não há uma certeza plena na nossa mente, por isso a gente não estende, porque aquilo que a gente tem certeza, a gente estende. Porque a certeza exclui o medo. Então, o medo impede a gente de externar, de estender. Então, é algo a se pensar. A gente diz que tem certeza de Deus, né? Mas se nós, eu tenho também certeza da existência de Deus. Mas por que é que a gente não apregou a isso? Então, outro dia uma pessoa aqui que faz yoga veio aqui e disse, namastê. Eu disse, vai com a minha bênção. Aí eu perguntei, o que é namastê? É assim, o meu Buda reverencia o teu Buda. Eu digo, por que você não fala em português isso? Ou saúda o teu Buda, alguma coisa assim. O Buda que está em você. Pelo que nós aprendemos na Índia, namastê não quer dizer isso. Lá na Índia, por onde a gente andou, namastê quer dizer oi, como vai, tudo bem? Algo assim, uma não tem nada. Né? É como nós dizemos, olá, tudo bem? É namastê. É um cumprimento de chegada natural, pelo menos nas regiões onde nós andamos. Não sei se em outras regiões eles têm outro significado. Porque as palavras são simbólicas e as pessoas dão significados. É o que está dizendo em seguida também. Mas, enfim, por que tu não vem e não diz para mim, então? Olha, Jorge, o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Isso a pessoa não consegue. Então, vai dizer namastê e dizer que o significado é esse, ela consegue. Por quê? Porque não tem certeza do que. Então é mais fácil dizer em hindu, é mais fácil dizer em chinês, é mais fácil dizer em javanês,
sânscrito, porque daí a gente não se compromete com aquilo. Mas aqui eu falo português, diga em português, bom português. Eu te amo. Ah, é difícil. E também é uma coisa que é meio confusa, né? Porque tinha um tempo que eu dizia isso para as pessoas. Amo você. E um dia eu liguei para uma pessoa, para uma mulher, que a gente fazia parte num grupo, e deixei um recado lá na secretária eletrônica dela, dando um recado que eu tinha que dizer, olha, tal coisa assim, assim e tal, e amo você. E uns 3 dias depois ela me encontrou na rua e dizia, eu ouvi o recado que você deixou na secretária e entendeu mal. Entendeu outra coisa. E aí eu fui parando de expressar isso para as pessoas, porque as pessoas confundiam. Pensavam que eu estou apaixonado por você, né? Então tem essa possibilidade, que as pessoas confundem paixão com o amor, né? E então a gente realmente tem medo de dizer eu amo você, por muitas razões. Ou a gente não diz para não ser confundido, porque as pessoas confundem o significado das palavras. Porque a gente pegou essa palavra amor, que é uma palavra que está, vamos dizer assim, no nível do espírito, e trouxe ela para o nível da paixão. Então a gente coloca isso na paixão. Eu amo você, quer dizer, estou apaixonado por você. Por isso que ele diz que o que é verdade não precisa de explicação. E é por isso que quando a gente tem a certeza, a gente consegue expressar e estender, manifestar. Enquanto a gente ainda não tem a certeza plena, a gente não compartilha, porque a única coisa que pode ser compartilhada é a certeza. Na dúvida não vai. Não é? Então, porque na dúvida há projeção. Mas uma vez que nós já aceitamos essa possibilidade de que compartilhamos a certeza de Deus e o amor de Deus e a criatividade de Deus, e também quando nós fizemos isso, nós compartilhamos a certeza de Deus, porque temos certeza de quem somos. Mas nós ainda não temos tanta certeza de quem somos. Nós ainda andamos buscando uma resposta. Todas as pessoas estão buscando alguma coisa que ainda não sabem o que é. Por isso que o investimento das pessoas é colocado em alguma coisa que possa levá-las a acreditar que achei. Então pode ser um celular. Você olha para um celular e diz, achei. Era isso que eu queria. Aí naquele momento você acha que encontrou. Hoje uma pessoa vem comprar um objeto e diz, olha, eu vi esse objeto na vitrine ontem. Eu pensei nele, eu não consegui parar de pensar nele. Eu vou levar. Achei o que eu queria. Bom, por quanto tempo a pessoa vai ficar com essa ideia de acreditar que achou? Ou daqui um pouco ela vai ter que achar outra coisa. Então nós estamos buscando outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Então agora eu achei o lugar que eu queria morar. Daqui um pouco não é mais aqui. Então vejam aonde nós estamos colocando. Então nós ainda estamos buscando.
E se nós ainda estamos buscando, é porque nós ainda não sabemos realmente quem somos nós. Ainda estamos buscando essa resposta. E buscamos tudo fora. Todas as coisas estão lá fora. Por isso, nós procuramos alguma coisa, um lugar para ir, uma coisa para adquirir, algo para fazer. Mas tudo ainda no nível do mundo em que estamos temporariamente. Então nós ainda não sabemos que somos eternos. A gente tem isto em algum lugar da nossa memória. Como nós temos essa lembrança, mas não sabemos onde está essa certeza, a gente está buscando. Quem sabe se eu for estudar o curso em milagres, eu não acho. Pode ser? Pode ser que no curso em milagres eu consigo achar a resposta quem eu sou. Aí ele diz, você é o filho perfeito de Deus. Tá, eu sou. Mas e aí? Bom, vou ali comprar um sorvete. Bom, acho que vou comprar alguma coisa ali no shopping. Então nós ainda estamos buscando uma coisa lá fora, mas você é o filho perfeito de Deus. Você não precisa mais, né? Quando você tiver esta certeza, você não precisa de mais nada. Nada, 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 nada. E aí você vai realmente estender a criação. Coisa que ainda não conseguimos fazer. Porque ainda temos muitas coisas para resolver neste mundo. Parece que ainda temos muitas coisas para resolver neste mundo, para nos liberarmos, para depois, então, nos devotarmos mais. Uma pessoa que encontra uma mina de ouro, ele vende tudo que tem para comprar aquele lugar. Investe tudo ali. Isso é uma parábola de Jesus. Investe tudo para adquirir esse tesouro. Por isso ele diz, onde está o teu investimento, está o teu tesouro. E quantos investimentos nós ainda temos no mundo? Então, se nós tivéssemos a certeza plena de que somos os filhos de Deus, a certeza plena de Deus e do céu, eu não sei o que a gente estaria fazendo, mas talvez a gente não tivesse envolto em tantas questões ainda para resolver. Talvez a gente só estivesse, eu acho que deve mudar tudo, né? Eu acho que é a iluminação. Quando a pessoa se ilumina, ela alcança a santidade. E o que um santo faz? Acho que ele fica abençoando, sei lá, não sei. Fica assim expandindo energia, amor, felicidade, bênçãos, por onde ele passa. Então, nós temos já que falamos outro dia, que tudo tem um paralelo neste mundo, e já que falei hoje na Índia, temos um paralelo na Índia.
Lá, os brahmanes são a casta mais alta. São a casta mais alta porque eles estão mais elevados. Porque eles estudam as escrituras. São os que mais estudam os livros sagrados. Porque são os que mais estudam os livros sagrados, eles vão tendo mais luz na mente. Eles também estão buscando alguma coisa. Essa mesma resposta. Mas eles se devotam muito a estudar as escrituras. Então, eles prosperam materialmente também. Por isso são a casta mais alta e mais rica. Mas quando alguém alcança essa certeza, dizem eles, que a pessoa abandona tudo que tem. Pede a seu mestre a permissão, aquela pessoa que o ajudou a alcançar essa compreensão, e o seu mestre lhe dá um jarro de barro e um bastão. E tem um pequeno ritual, e um caneco, eu acho. E esse ritual, então, assim, ele quebra com o bastão o jarro de barro, e vai embora, andando, sem destino, peregrinando nos lugares sagrados, com o caneco na mão. O jarro de barro significa o, quem sabe? Corpo. Porque o corpo é o jarro de barro ou a estrutura que guarda o altar interior. É como um templo, que é a estrutura que guarda o altar interior. Então, ele quebra o jarro de barro, significa que acabou a exaltação pelas belas estruturas. Ele encontrou o altar interior. Ele não está mais interessado nas estruturas externas. Então ele sai peregrinando. E as pessoas os consideram homens santos e dão. Ele anda com aquele caneco, dão água, dão alguma coisa para ele comer. E ele não precisa nada além disso. Quando estiver cansado, ele senta e descansa. Quando tiver sono, dorme. Quando estiver com fome, alguém lhe dá um pedaço de pão. E assim ele vai andando. Quando precisar de uma camisa, alguém vai lhe dar. São chamados de homens santos. E todos dão. Mas ele não fica, ele não pega 4 pães. Ele só pega o tanto que ele vai comer naquele momento. Ele não leva consigo uma mochila, um freezer, para guardar comida para amanhã. Não. Ele vive intensamente o presente. E pronto. Talvez, se não é um modelo, é um paralelo que temos nesse mundo. Quando alcançamos a certeza de Deus, lá eles fazem isto. Outro dia ainda vi uma notícia de que um homem que era considerado o rei do plástico, eu acho, na Índia, que era um dos homens muito ricos, fez isso. Fez isso. Exatamente isso. Largou tudo e se mandou. Então ele pede permissão, pede licença para a família e se afasta. A família nem nunca mais vai saber onde é que ele anda, porque ele não tem celular, ele não...
não sai peregrinando pela Índia. A Índia tem 1,2 bilhão de habitantes. Onde tu vai achar de novo essa pessoa? Então é um desprendimento total de tudo, de todas as estruturas, da estrutura familiar, de tudo. E ele sai andando pela Índia. Mas é certo, né? É a maneira deles fazerem as coisas. A gente não está sozinho nesse mundo, né? Pois é, se a gente não está sozinho, e ele quebrou o jarro, então ele se desprendeu das estruturas físicas. Porque se não estamos sozinhos, nós estamos todos juntos. Porque, vê, aqui no Ocidente a gente diz, somos todos um. Então, se somos todos um, se estamos todos ligados, para que precisa estar perto? Se mandar. Então vê que ainda é uma espécie de apego, e às vezes, porque aqui a gente diz as coisas, mas não acredita naquilo que diz. Que as pessoas, não, somos todos um, é mesmo. Mas é o que fala ali, né, Jorge? A gente ainda precisa de coisas concretas para entender o que significa o abstrato, né? Então a gente aqui precisa do corpo, acha que o corpo, estando perto, realmente não... por exemplo, provavelmente no céu, no astral, a comunicação seja mais automática, né? Então tu nunca vai sentir a falta da pessoa porque ela está conectada. A gente não tem essa possibilidade porque o corpo não deixa, né, ainda, né? No astral ainda tem individualidade, no astral ou no purgatório. Porque a pessoa que está lá ainda não foi para o céu, né? Mas no céu eu digo, quis dizer plena. No céu, né? Sim, No céu há uma união plena, completa e total. Né? Então, se tu tem um pensamento, ele é imediatamente compartilhado com todos. Ainda nós não conseguimos acreditar totalmente, né, no céu e em Deus. E nessa unidade, porque nós prezamos a nossa individualidade ainda. Uma pessoa que agora faz tempo que não vem, porque ele foi graduado lá, era um devoto de Krishna, ele foi graduado como Swamiti, ele sempre vinha aqui para conversar. E aí um dia nós estávamos conversando, e aí na hora de se despedir ele disse, nos encontramos nos jardins de Krishna. Eu digo, lá eu não vou estar. Por quê? Você não quer ir? Eu digo, não, nos jardins de Krishna não. Não me diga que tu é daquelas pessoas que querem se diluir em Krishna. Eu digo, sou. Não, Jorge, isto não. Eu digo, mas tem pessoas lá, devotos, não, tem devotos de Krishna, que eles pensam assim também, mas não. Não é isso que eu quero. Pois eu quero. O que é se diluir em Krishna? É unir as mentes em uma só. Mas aí tu perde a tua identidade, mas é isso que eu quero perder. É isso que eu não quero mais, essa identidade separada, essa individualidade, não quero mais isso. Pois a gente está aprendendo aqui que todos os nossos sofrimentos decorrem dessa separação, porque não compartilhamos tudo, né? Então, enquanto houver separação, não é o céu. Enquanto houver separação, não é o céu. Jorge, enquanto houver uma entidade, uma identidade, então não é o céu. A gente, por exemplo, a gente, por mais que a gente goste de uma pessoa, né, por exemplo, teu pai, a tua mãe, por mais que tu tenha intimidade com ela, por mais que tu concorde com as coisas que ela fala, tem vezes que tu não quer estar perto dela. Então isso é uma coisa que, assim, por mais que a gente tenha essa afinidade, a gente não quer estar perto. Isso daí é separação, né, Jorge? Também, né?
Não é uma integração, né, total, né? Os filhos querem sair de casa porque querem a sua liberdade. E quando eles demoram muito para sair, os pais saem de casa porque querem a sua liberdade. É assim que funciona. Isso não é novidade, não. Isso são muitos casos. Os filhos agora eles demoram muito para sair de casa, eles não saem mais. Por quê? Porque antigamente os filhos casavam e saíam de casa, agora ninguém mais casa. Então, eles não querem sair da casa dos pais. Está cheio de gente que os pais estão já querendo descansar, não querem mais aquela confusão dos filhos dentro de casa, eles não saem. Aí o que os pais fazem? Saem eles. Não, vamos sair, vamos descansar, nós vamos comprar um barraquinho lá num canto, perto de uma praia lá, e vamos ficar lá sossegados, só nós dois, eu escuto casais dizer, com mais pessoas já que têm filhos já crescidos. Então isso é muito comum. Então os primeiros filhos querem sair de casa, agora os pais também querem. Por quê? Porque querem ter paz, ter sossego, fazer as coisas que gostam, né? Mas isso ainda é, como você disse, preservar a individualidade. Por quê? Porque aqui a separação ela é muito forte mesmo. Porque nós não queremos as mesmas coisas. Então aqui quando diz somos todos um, cada um com suas coisas. Somos todos um separado. Então eu sempre lembro aqui que na Igreja Católica o padre sempre diz, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fora dessa unidade é separado. Então a união só é real quando nós alcançamos essa certeza de que somos o Filho. E aí nos unimos ao Espírito Santo e ao Pai. Nesse triângulo, somos um só. Somos um com Deus. Jesus, em um momento, ele disse, eu sou um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, ele se reconhece como filho de Deus. Eu e o Pai somos um. Mas nós não nos reconhecemos. Já sabemos que somos, mas não tem a certeza. Então, é por isso que aqui ele está dizendo, falando dessa certeza. Como é ter essa certeza? É isso. É o momento que você e o Pai são um. Que você se reconhece assim. E aí não precisa mais nada. Alcançou essa ideia da santidade, do amor pleno. Essa é a certeza. E aí passa a compartilhar isso. Aí vocês vejam Jesus. Ele compartilhou o amor. Isso é tão forte que faz mais de 2000 anos. E isso está tão vivo. E é eterno. Agora, aqueles que brigaram há 2000 anos atrás, o que ficou daquilo? Nada. Aquilo não existe mais. Mas o amor é real. E tudo que é real é eterno, se eterniza, é para sempre. Então é isso que nós temos estudado aqui, que a alegria é para sempre, é eterno. O amor é para sempre, é eterno. A paz de Deus excede, é para sempre, é eterno. Nós é que estamos fora.
Porque você não tem a certeza de quem é. E aí ele começa a dizer para a gente, quando você tem a certeza de quem é. Pensar como Deus é compartilhar a sua certeza do que tu és, e criar como Ele é compartilhar o amor perfeito que Ele compartilha contigo. Pensar como Deus é compartilhar a sua certeza do que tu és. a sua certeza de quem tu és. Então nós temos que pensar como Deus. É um exercício para se fazer. Nós temos exercitado ser vigilante a favor de Deus e do seu reino. Muito bem. E como é pensar como Deus? Pensar amorosamente, né? Eu sou um moleque com prego e eu riscou teu carro. Isso. E aí, está pensando amorosamente com o moleque que riscou teu carro? É essa, né? Como Deus pensaria numa situação como essa? Quando você se vê numa situação de crise. Pensar como Deus pensaria. E é assim que nós temos que lembrar de fazer. Então, quando a situação exigir, que você não sabe o que pensar, o que dizer, o que fazer, então nós temos que invocar esta questão. Como Deus pensaria aqui? E nós já estudamos lá as lições de amor, que, resumindo, Jesus fala de toda a sua trajetória, de tudo que aconteceu com ele, né? E praticamente ele coloca a gente numa situação assim, né? E mesmo assim eu senti amor o tempo inteiro. Eu dei amor o tempo inteiro para todas as pessoas. Em nenhum momento eu deixei de amar. O que tu está passando é pior do que ser crucificado? Então você também pode. Então você também pode. Não importa o que aconteça, pensar como Deus pensaria. Deus pensaria sempre estendendo amor, não importa o que aconteça. Essa é a ideia. Porque quando você conseguir pensar como Deus pensa, você vai compartilhar a certeza de quem tu és. Nós podemos anotar isto para, juntamente com ser vigilante a favor de Deus e do seu reino, junto com o caderninho de anotação, para anotar lá quantas vezes eu saí fora do amor, para nos darmos conta de quanto tempo nós estamos amorosos e quanto tempo estamos fora, para a gente ir se dando conta das nossas dádivas. Quanto tempo nós estamos dando amor e quanto tempo estamos dando outra coisa para as pessoas. Como incerteza, dúvida, raiva, incompreensão, seja lá o que for. Então, o Espírito Santo te conduz a isso, para que a tua alegria possa ser completa, pois o reino de Deus é íntegro. Todas as perguntas vêm sempre depois, a resposta já existe. Não há uma só pergunta para a qual a resposta já não tenha vindo antes. Como nós trabalhamos aqui que para tudo no mundo também há um paralelo, é só você botar uma pergunta no Google.
A resposta está lá antes mesmo de você perguntar. Então, o Espírito Santo, ele tem a resposta antes mesmo de você perguntar. Por isso que é dito, pedi e receberei. Perguntar e responder-se-vos-á. Porque a resposta vem antes da pergunta. Não tem nenhum professor, em lugar nenhum, que coloca lá numa prova uma pergunta que ele mesmo não saiba a resposta. Que não haja resposta para aquela pergunta. Ele pode até formular mal a pergunta, mas a resposta ele já tem. A resposta vem antes. Porque anula a questão porque a pergunta não ficou bem entendida, mas a resposta está certa. A resposta está certa. Então vocês vejam que nós temos até uma inversão com respeito a isso. Nós achamos que primeiro vem a pergunta. Não, primeiro vem a resposta, depois a pergunta. Por isso que porque se primeiro se fizesse a pergunta, não ia ter resposta. Vê como a gente às vezes acredita de maneira divertida. Muito bem. Eu estava a caminho de casa, na frente do restaurante Mirantes, uma moça botou a mão no meu ombro e se ajoelhou na minha frente. E disse, o seu cadastro está desamarrado, vou amarrar para você. Mas que coisa amorosa, né? Que coisa amorosa. Eu vou amarrar para você. Não, não precisa, você deixa que eu mesmo amarro, obrigado. Não, eu vou amarrar para você. Se ajoelhou, se abaixou e amarrou. Né? Então, realmente tem pessoas muito amorosas. Sabemos então que o Espírito Santo vai nos conduzir a isto. É só nós decidirmos que é isso que nós queremos. Então, assim, eu ainda não tenho essa certeza. Mas se eu quiser ir nessa direção, o Espírito Santo vai me conduzir para que eu a tenha. Essa é a função dele. Continue, Raquel. Eu tenho dito que o último passo no despertar do conhecimento é dado por Deus. Isso é verdadeiro, mas é difícil explicar em palavras, porque as palavras são símbolos e nada do que é verdadeiro precisa ser explicado. No entanto, o Espírito Santo tem a tarefa de traduzir o inútil em útil, o sem significado em significativo e o temporário em intemporal. Ele pode, portanto, dizer-te alguma coisa a respeito deste último passo. Então veja assim, o Espírito Santo ele pode traduzir o inútil em útil. Aquilo que é temporário e intemporal. Então ele pode te dizer alguma coisa. Então como que é isto? Isto é assim. Todas as coisas que nós podemos perceber com qualquer um dos nossos 5 sentidos são perfeitamente inúteis. E são totalmente temporais ou temporárias. Então, não servem para nada. Nem o carro, nem o celular, nem nada. Mas o Espírito Santo, ele pode traduzir o inútil em útil e o temporário em intemporal. E o sem significado? Em significado. É? Significativo. Significativo. Muito bem. Como que funciona isso? Nós já estudamos aqui
que nós temos que aprender a reinterpretar. Não foi? Já estudamos? Sim. O que nós temos que reinterpretar? As palavras, os objetos, enfim, tudo o que nós percebemos. E quem pode reinterpretar para nós? O Espírito Santo. Então ele reinterpreta tudo, reinterpretando o inútil em útil, o sem significado em significativo e o temporal em intemporal. Então é assim. Vou tomar como exemplo a imagem de um santo. Essa imagem de gesso, de barro, de madeira, de um santo da Igreja Católica, que é onde, pelo que sei, tem imagens de santos. E também no Antigo Egito, tem muitas imagens também. De lá que veio essa extensão que se estende na igreja. Bom, então é assim. Ele diz que o Espírito Santo transforma o sem significado em significativo, o inútil em útil e o temporal em intemporal. Então, quando nós percebemos a imagem do Santo Antônio, por exemplo, aquela imagem, ela é temporal, porque ela vai acabar. Ela vai se deteriorar de um jeito, do outro, vai cair no chão e vai quebrar, ou vai, sei lá o quê, mas isso não é para sempre. E a imagem em si não tem significado nenhum, é uma imagem do corpo de uma pessoa. Então é inútil. Por isso que algumas instituições pregam que não pode ter nenhuma imagem, porque elas são temporais, inúteis e sem significado. Então teríamos que aprender esta lição. Porque tudo aqui são imagens. O teu carro é uma imagem, o teu corpo é uma imagem. Tudo que nós percebemos são imagens. Se você não pode perceber com a visão, você pode perceber a imagem com o tato, ou com a audição, ou com o paladar, ou com o olfato. Não há como negar a existência de que tudo aqui são imagens. Então, o que é que nós temos que aprender? Que o Espírito Santo vai traduzir o inútil em útil. Se nós estivermos dispostos a reinterpretar tudo o que percebemos. E ele vai nos conduzir para esta certeza de quem somos. Então nós precisamos estar com o Espírito Santo, precisamos ter inspirações. Como são as inspirações? No Egito tem um templo dedicado à deusa Hathor. Hathor é uma vaca. E a primeira vez que fomos para lá, visitar o templo da vaca, da deusa Hathor, que é a deusa do templo, a gente não conseguia entender, né? Mas os egípcios adoravam uma vaca mesmo. Porque Hathor é a imagem de uma vaca alimentando os seus filhotes, os bezerrinhos. E aquilo estava no altar do templo. Então, o templo era dedicado a Hathor. E aí eu quis entender. Porque aquilo visto dessa maneira é sem significado, é uma coisa temporal, daquele tempo, e é totalmente inútil. E então, sentei numa pedra do templo e pedi. E como se diz, pedir, receberei.
eu tive uma inspiração. Essa inspiração, eu não sei se foi assim que aconteceu ou não. Até acho que deve ter sido. Porque da inspiração, o que é compartilhado é a certeza. Então a dúvida diz, mas será? Mas a certeza diz, creia. Por quê? Porque se você reinterpretar isto, e o Espírito Santo te conduz para reinterpretar, ele transforma o inútil em útil, o temporal em intemporal, quer dizer que aquilo que aconteceu naquele tempo vai servir para sempre e para todos, e o sem significado em significativo. Agora aquilo tem um significado, que torna aquilo intemporal e útil. E então me veio a seguinte imagem na mente. Um sacerdote, vejam, isso foi uma inspiração. Eu não li isso em lugar nenhum. Eu não vi isso em lugar nenhum. Nem num filme, nem num livro, e nem em nenhum outro lugar a não ser na minha mente. Por inspiração. Um sacerdote do Antigo Egito estava lá no templo, no pátio do templo, tentando dizer para as crianças como eram as dádivas do reino. E então ele explicava que Deus dava tudo igual para todos. E as crianças questionavam. Mas sacerdote é assim. O Joãozinho, ele tem uma casa mais bonita que a minha. Como é isso que Deus dá tudo igual para todos? Então por que a minha casa não é tão bonita como a dele? E aí o sacerdote não conseguia sair desse ciclo de questionamentos. Ele não conseguia as palavras para clarear na mente das crianças como eram as dádivas de Deus, que eram dadas igualmente a todos. Então, o sacerdote olha para cima e pede uma inspiração. Meu Deus, me ajuda aqui. Eu não estou conseguindo. E aí, ele olhou para um lado e viu uma vaca deitada, alimentando seus filhotes. E o nome da vaca era Rato. E então ele olhou para a vaca e disse: estão vendo a Rato como ela alimenta igualmente a todos os seus filhotes? Ela dá o leite a todos igualmente. Mas tem um que está lá, que não vai mamar. Porque ele não quer. Mas não é porque a Rato o excluiu. É porque ele não quer ir lá. Ele não quer. É a escolha do filho. Um artesão que estava sentado observando o sacerdote ensinar para as crianças, diante daquilo, saiu, esculpiu a vaca alimentando os seus filhotes, levou para o sacerdote como um presente para o templo e disse: para colocar aquilo num altar, porque a Rato nem sempre estaria ali deitada alimentando os filhotes. E disse o artesão: eu mesmo nunca tinha compreendido isso antes, porque desde criança que os sacerdotes dizem a respeito das dádivas do reino. E eu nunca tinha entendido, também nunca tinha questionado.
mas nunca tinha entendido essa coisa de que Deus dá tudo igual para todos. Agora eu entendi. Então agora isso tem significado. Isso não é mais uma coisa daquele tempo, isso agora é intemporal. Isso agora serve para todos os tempos, para todas as pessoas de todos os tempos. Quando o sacerdote vai explicar, ele vai mostrar a imagem da Hathor e dizer, estão vendo? A imagem da Hathor, que alimenta igualmente todos os seus filhotes, dispõe a todos, sem exceção. Então, o sacerdote colocou a imagem em um altar no templo. E é claro que depois, os que vieram depois, que não tiveram essa compreensão, então começaram a dizer que os egípcios eram idólatras, que idolatravam uma vaca, que achavam que a vaca era Deus, que adoravam a vaca. Porque o templo é dedicado a Deus Hathor. Então todas as imagens têm que ser reinterpretadas, não importa qual seja. Você tem que reinterpretar a favor do reino. Pensar como Deus pensa. Para ter a certeza de quem tu realmente és. O Espírito Santo vai te conduzir a isto. Ele traduz o inútil em útil, ou o temporal em intemporal, sem significado e significativo. Mas você tem que estar disposto. Então você vai ter que olhar para as imagens e não ficar preso à imagem. Vai ter que transcender a imagem para captar a mensagem. Assim como a imagem do santo na igreja. Quando você olha para um santo, ele tem uma história de vida. Mesmo o santo foi temporal. Isso foi no tempo do São Francisco. Sim. Agora você torna isto em intemporal. Útil e significativo. E assim você pode fazer com tudo, com a montanha. O que é que eu posso aprender com a montanha? Como que eu posso interpretar a montanha? Como que eu posso interpretar o mar? Então você vai lá na praia e contempla. E pergunta. Espírito Santo. Pede. Tem uma resposta. Aquilo deve ter uma utilidade, deve ter um significado que vai além do tempo. Tudo tem para o nosso aprendizado. Para aprendermos a certeza de quem realmente somos. Tudo tem. Não há uma só exceção. Se você quiser, o Espírito Santo pode te conduzir a isto. Deus não dá passos, porque as suas realizações não são graduais. Ele não ensina, porque as suas criações são imutáveis. Ele não faz nada por último, porque criou em primeiro lugar e para sempre. É necessário compreender que a palavra primeiro, quando aplicada a ele, não é um conceito de tempo. Ele é primeiro no sentido de que é o primeiro na própria Santíssima Trindade. Ele é o Criador primeiro, porque criou seus co-criadores.
como ele o fez, o tempo não se aplica nem a ele, nem ao que ele criou. O último passo que Deus dará era, portanto, verdadeiro no início, é verdadeiro agora e será verdadeiro para sempre. O que é intemporal está sempre presente, porque tudo que é eternamente imutável. Não muda por aumentar, porque foi para sempre criado para aumentar. Se tu o percebes como se não estivesse aumentando, não conheces o que é isso. Também não conheces quem o criou. Deus não te revela isso, porque isso nunca foi escondido. A sua luz nunca foi obscurecida, porque é sua vontade compartilhá-la. Como é possível que o que é inteiramente compartilhado possa ser negado e então revelado? Vai esperar um passo a passo, então você está querendo as coisas desse mundo. Porque Deus não faz passo a passo. Exatamente a primeira frase. Deus não dá passos. As realizações não são graduais. Eu, né? Contradizer. Está querendo as coisas desse mundo, hein? Boa, boa. Bom, mas nós vamos passo a passo. Né? Com certeza é assim que andamos. Porque quem está no amor, ele serve de modelo. Ele né? inspira. Ele Não é que ele inspira. ensina. Né? Então, quem ainda não está, entende isso como ensinamento ou aprendizado. E o nosso ensinamento e aprendizado é passo a passo e gradual. Mas isso é nosso, então não é de Deus. Eis o que ele quer dizer. Deus não ensina e não é gradual. E não dá passos. Então, o passo a passo é nosso. A graduação é nossa. E o ensinamento e aprendizado é nosso, porque ele diz que ensinar e aprender é a mesma coisa também. Aquele que tudo sabe, que tem todo o conhecimento, ele não tem mais nada para aprender. E se ensinar e aprender a mesma coisa, ele também não ensina. Se tudo já foi criado, ele é o primeiro, mas não é temporal. Primeiro não pode ser compreendido como temporal nesse caso, porque não é questão de tempo. Né? Eu pensei assim, ó, que ele não ensina porque ele nos criou sabendo. A gente E já como sabe não tudo. mudou, a gente tem que reaprender o que a gente já sabe. Então aqui talvez ele queira dizer que a gente desaprendeu. Então, o que não muda, não mudou nada. O que, vamos dizer, quando ele nos criou, ele já criou A com gente toda a sabendo sabedoria. tudo, a Com gente toda a sabedoria. só só está que- relembrando passo Então, a passo. então, e nada mudou. E por isso que ele não vai ensinar, não mudou nada. É aquilo que a gente já sabe. Só que a gente esqueceu. A gente está num processo que a gente está se materializando cada vez mais e perdendo a essência. Que a essência sabe. É isso que eu pensei. Tá certo. Bonito. Deus não ensina, porque não há nada a ser ensinado. Deus não é gradual. Deus não dá passos. Porque tudo está completo e perfeito. Então, quem dá passos somos nós, gradualmente, passo a passo. Então, isso não dá para dizer que é de Deus.
Isso também é uma compreensão que temos que ter. Então não é o ensinamento de Deus, que Deus não ensina. Então isso já é outra coisa que nós temos que redesenhar. Não é o ensinamento de Deus. É o ensinamento que estamos buscando para retornar a Deus. Mas não é Deus que ensina. E de Deus não é passo a passo e nem gradual. Embora Ele seja o primeiro, não podemos compreender isto como temporal. Porque tudo que Ele fez é perfeito, é completo. Então não está associado à ideia de tempo como nós pensamos. Porque quando nós dizemos primeiro, é aquele que primeiro ele fez isso, depois ele fez aquilo. Então veja, tem uma citação que diz assim: no primeiro dia Deus... no sétimo dia Deus deitou na rede e descansou. Né? Então isso não existe. Isso é uma... como que se diz? Uma mitologia. Na verdade é uma mitologia. Uma mitologia que deve ter uma utilidade, e se nós vamos ver isso, vamos dizer, não, mas peraí, isso aí não tem nada a ver então com a coisa. Bom, deve ter uma utilidade, deve ser significativo e deve ser intemporal. Só que eu não estou conseguindo entender qual a utilidade e o significado. Então aí o Espírito Santo te conduz a isso. Tá? Só não pode ser atribuído a Deus. O ensinamento não. Muito bom. Porque Deus não ensina. Então, da mesma forma que se colocou isto, porque não está colocado assim, no primeiro dia eu fiz, no segundo não sei o que, no terceiro não sei o que, no sétimo eu descansei. Então não foi Deus, não veio de Deus. É alguém que disse, no primeiro dia ele criou o céu e a terra. No quarto criou as nuvens. Eu não sei como é que é, não me lembro bem da história, mas enfim. Né? Então, é uma pessoa que fala da maneira como ele entendeu alguma coisa. Então, nós temos que pedir para o Espírito Santo para ele nos conduzir em todas as questões, até nas palavras, porque ele diz que as palavras, o Espírito Santo vai nos conduzir para isso também. Em tudo. Então não estou entendendo isso. Ele te conduz para traduzir símbolos inúteis. Porque se nós observarmos isto agora, nós vamos dizer, isso é totalmente inútil, porque isso não faz sentido, não tem significado. Porque ele diz aqui que primeiro, ou passos, ou num dia, no outro dia, no outro dia, no terceiro, no quarto, no quinto, isso nunca aconteceu. Porque Deus não dá passos, não é gradual. E quando se coloca primeiro ele fez isto, isso não tem nada a ver temporal, porque o que ele fez é simplesmente porque ele está primeiro na Santíssima Trindade. Ele vem primeiro. Porque ele criou os co-criadores, apenas para entendermos isto. Mas o resto não tem sentido se colocarmos. Primeiro ele fez isso, primeiro ele fez aquilo. Mas como, para nós entendermos, nós ainda usamos símbolos, e os símbolos também são uma inutilidade, então o Espírito Santo nos conduz para reinterpretarmos
e ele vai transformar inutilidade em utilidade, temporal em intemporal e sem significado em significado. Então vocês vão pedir e quem tiver a resposta mais coerente ganha nota 10 na próxima aula. Dever de casa. Vamos ver se alguém, todos peçam para traduzir isto e vamos ver como que nós vamos interpretar. Quem trouxer a melhor interpretação... A resposta já existe. Já. Aham. Quem trouxer a melhor interpretação ganha nota 10. Tá? Qual que é a pergunta? A resposta eu tenho, mas eu quero saber qual é a pergunta. A resposta está pronta. O que eu tenho que perguntar para obter tal resposta? É assim. Tá. Quer exercitar, vai para Portugal. Em Portugal eles têm isso melhor trabalhado que a gente. Porque eu me lembro que eu fui lá na estação de trem e perguntei, tem trem para Fátima? E o atendente lá respondeu, não. E um espanhol que viu que eu estava saindo e disse, não, é que você não perguntou certo. Ele só responde aquilo que você pergunta. A resposta é para a tua pergunta. Então você tem que perguntar se tem trem para Fátima, mesmo que seja em outra estação. Porque ele não tem daqui. Então ele vai dizer que não tem. Aí eu voltei lá e perguntei, saindo de outra estação, tem trem para Fátima? E ele disse Estação Oriente. Ah, então tem. Estação Oriente. Porque eu não perguntei. Então é comum as pessoas até fazerem piada disso, porque você chega em Portugal e vai lá e diz assim, tem Coca-Cola? Aí o garçom responde, tem. Mas não traz para você. Porque você não pediu, você só perguntou se tinha. Pergunta objetiva, resposta objetiva. Aí eles respondem aquilo que você pergunta. Aqui é assim, né? Então a gente pergunta, tem Coca-Cola? E o garçom responde, tem. Você vai querer? Aqui, se você pergunta, está implícito que você quer. Né? Mas aí, quando o garçom pergunta, você vai querer? Você diz assim, não. Você tira uma foto e manda pelo WhatsApp para mim. É só para saber. É só... Aqui na loja, aqui embaixo, vem muita gente. Tem tal coisa? E como é que é? E não sei o quê. Aí fica meia hora ocupando uma pessoa. Aí diz, ah, tá bom, agora que eu sei onde tem, eu vou dizer para a pessoa. Mas é tanta gente que dá a mesma argumentação, agora que eu sei onde tem, eu vou dizer para a pessoa. De vez em quando eu estou mais assim, eu digo para a pessoa, não, menos inspirado e mais no ego, né? Mais no ego, aí eu digo para a pessoa, mas dá o telefone da pessoa que eu ligo para ela, então, para ela, convidando para ela vir aqui. Né? Daí eu fico provocando, né? Porque não tem a pessoa. Não tem. Claro que não tem essa pessoa. Não tem a pessoa. A pessoa é essa que estava aqui, que estava sem fazer nada e ficou ocupando o tempo dos outros. E fazem muito isso aqui nas lojas. Quando a gente foi para o Egito, a gente aprendeu que não se deve ocupar as pessoas que não querem comprar nada. Não quer comprar nada, você entra quieto, olha com os olhos, pode olhar tudo o que quiser e vai embora em silêncio. Agora, quando tu pede para olhar uma coisa é porque tu quer comprar. Então compre. Porque senão você está ocupando a pessoa por uma coisa que você realmente não quer.
Então veja como a gente às vezes toma o tempo das outras pessoas por uma coisa que a gente realmente não quer. Então se você quer comprar uma coisa, você entra na loja, mas se você não quer, vai lá na praça. Procure alguém que também está sem fazer nada lá na praça e vai conversar, senta lá na praça, vai conversar numa praça, vai caminhar, vai passear na praia. Né? Mas se você não quer nada, aí hoje entrou uma pessoa que tem tal livro, e tem tal objeto, e tem tal coisa, e ficou, olha, ocupou a Raquel uma meia hora, que a Raquel estava ali. Aí por fim ela disse, é porque no ano que vem estou pretendendo fazer um curso, então eu já estou vendo aonde tem os objetos para eu comprar. A propósito, vocês sabem quem faz esse tal curso? É um curso que a gente não sabe mesmo. Na hora que eu não tenho a menor ideia. Pergunta para o Google, então. Um curso que eu nem sei se vou fazer no ano que vem, que eu nem sei aonde tem. Aí eu vou na loja perguntar se tem as coisas para isso, para aquilo, ocupa isso aqui, aquilo ali, mas como é que funciona? E depois não compra nada. Então por que ocupa uma pessoa? Por que entra num espaço e ocupa? Vocês vejam como as coisas são. Né? Então nós temos que... Isso também é meu corpo, viu? Mas a ideia é essa. Quando você faz a pergunta certa, vem a resposta certa. Se você não fizer a pergunta certa... também, né, Jorge? Também. Tem que ser objetivo, tem que ter uma linha de raciocínio. Né? Pensa o que você quer saber. Pensa para formular a pergunta. A gente devia ter uma prova do tipo assim para esses alunos do Enem. Você dá a resposta e diz, formule a pergunta adequada para essa questão. Mas seria interessante, né? Não sei se alguém pensou nisso, mas é um exercício interessante. O que é inteiramente compartilhado, que seria o que ele está falando aqui, que é o conhecimento, né, de Deus, como é que a gente ainda pode negar isso, né? Porque a gente criou uma realidade, instalou software pirata, que nem o Jorge falando. E aí o vírus ali está sempre nega uma coisa que a gente já sabe, né? Que a gente já conhece. É o software pirata. Tá certíssimo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.